Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração por aí? Galera, a aula de hoje a gente vai continuar com o ciclo trigonométrico e mais específico, nós vamos falar sobre os gráficos das funções trigonométricas. Então, para começar a aula de hoje, a gente já começa falando da senoide, galera. E eu já deixo uma dica, bem aqui em cima, ó, a gente tem o Graphing Calculator, que é um aplicativo de celular muito legal, tem disponível para Android, para iOS, que é esse aplicativo aqui, ó, pessoal, é o Graphing Calculator, nós vamos usar ele bastante na aula de hoje. Tá? E a gente vai comparar alguns gráficos, ok? Bom, o primeiro de todos é a função seno, pessoal. E a função seno ela é determinada por uma senoide, uma função periódica. A gente já viu na aula passada, e se você quiser dar uma voltada aí no vídeo anterior, que o gráfico do seno ele vai começar do zero, porque o seno de zero dá zero, ok? Bom, ele tem um pico em 1 quando ele valer 90 graus e ele tem um pico em menos 1 quando for 270. Isso é sempre clichê e sempre vai acontecer com a nossa senoide. O período do seno, pessoal, ele vem de uma expressão que é de 2π, ou seja, 360 graus. Então, ele começa no zero, ele vai subir, vai descer, 360, tá? Mais 360, ele vai subir, ele vai descer e vai vir para cá. Do outro lado é a mesma coisa, subir, no caso aqui ele vai descer, subir e aí vai completar um ciclo, sempre formando essa figura linda e maravilhosa. Eu gosto de falar que são dois morros, né? Um aqui e outro embaixo, beleza? A imagem dela, pessoal, assim como o do cosseno que está aqui do lado, ela vai de menos 1, sempre imagem, a gente está falando do eixo Y, então vai de menos 1 e morre no 1, ok? Então de menos 1 até 1. Imagem, eixo Y, tá? E o período, no caso, é quanto vai ser no eixo X, de 0 até 2π. Essa é a senoide. A cossenoide, galera, que na verdade é a função cosseno, ela é muito parecida. A única diferença é que em vez de começar no 0, ela já começa aqui no 1, porque o cosseno de 0 é 1. E aí ele vai voltar depois no 1, porque o cosseno de 360 também é 1, ok? Então, esse gráfico aqui é característico do nosso cosseno, que também tem período de 2π e tem uma imagem indo de menos 1 até 1, ok? Galera, antes da gente entrar no cosseno, deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês. Quando a gente fala sobre período, então é muito comum, por exemplo, num exercício você ter assim, ó, f de x igual a seno de, sei lá, 4x, ok? E ele vai pedir para você qual que é o período desse cara. Quando a gente fala período, a gente vai sempre lembrar que o período do seno é de 2π. E a gente sempre vai colocar quem está acompanhando o x. Cuidado, eu já vou dar um exemplo que não muda o período, ok? Então, por exemplo, a gente está acompanhando o x, que no caso está de multiplicidade 4, então vai ser dividido por 4. Se você simplificar isso daqui por 2, você vai concluir então que o período ele vai ser de 90 graus, ou seja, π sobre 2. Galera, cuidado que para essa situação aqui, ó, por exemplo, uma função f de x igual a 10 mais o seno de x. Isso daqui não tem alteração, porque o número que está aqui multiplicando o x é o 1, então continua sendo de 2π. Então, o período ficaria 2π dividido por 1, isso continua sendo de 2π, ok? Então, não tem distinção, tá? Só vai ser quando aparecer multiplicando o nosso arco x, no caso aí, ok? Bom, o gráfico da tangente, ele é um pouco diferenciado. Por quê? Porque o gráfico da tangente, pessoal, ele não respeita os 2π. O gráfico da tangente, ele morre em π. Ele sempre vai ser uma meia volta. E ele fica todo diferente desse jeito, porque quando você chega na tangente de 90 graus, olha aqui, ó, está se aproximando de 90. A cada 90 graus, a tangente não possui valor. Então, ele se aproxima, mas não toca. Ele tem essa característica toda diferente. Então, ele tem um crescimento, cresce, chega numa parte que ele não dá mais. Então, ele volta tudo de novo, e fica fazendo isso. Portanto, pessoal, o período desse cara é de π, de 180 graus, ok? Então, ele sempre vai percorrer aí um período de π. Ó, se você for ver, é só você observar aqui, ó, 90 mais 90 dá π, tá? E aí, a imagem, galera, será todos os números reais. Então, todos os números reais são válidos para esse intervalo. Beleza? Todos. Por isso que não tem nenhuma marcação aqui, nem de 1, nem de menos 1. Ok? Bom, e o que vai acontecer, então, quando a gente começar a variar esses caras? Como exemplo, a primeira caso nosso aqui, que eu vou chamar de letra A. Então, f de x é igual a 1 mais o seno de x. Quando a gente tiver, então, esse tipo de gráfico, pessoal, 1 mais seno de x,
a gente vai estar trabalhando com este tipo aqui, ó, específico de função. Então, quando você tem uma alteração do seu arco, no caso, somando o seno ou o cosseno ou a tangente, enfim, tá? Então, no caso aqui, 1 mais seno de x. O que acontece? Pessoal, eu deixei em vermelho aqui o gráfico de como seria, vou até dar um zoom aqui, ó. Olha lá, ó. O gráfico de como seria o seno. Então, se você for lembrar ali em cima, na figura, é só voltar o vídeo para o começo. A senoide, ela começa no 0, tem pico em 1, depois em menos 1. O gráfico ele vai ser deslocado de uma unidade. Por quê? Vamos provar? Pensa num seno que você conhece aí. Então, por exemplo, ó, vamos pensar no seno de 90 graus, ok? Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Se a gente pensar, por exemplo, no seno de 90... Então, para o seno valendo 90, a gente vai ficar assim, ó, f de 90 graus, tá? Ele vai ficar 1 mais o seno de 90. Então, quanto que vai dar esse f de 90 graus, pessoal? Ele vai ficar 1, então aqui vai dar mais 1, portanto, em 90 graus, a gente tem 2. Como assim, Daré? Eu não entendi. Você tinha falado antes que o seno de 90 valia 1, mas por que agora está dando 2? Justamente porque essa alteração do 1 vai mudar todo o nosso gráfico. Então, olha lá, vamos voltar aqui para a nossa imagem, né? Antes, o 90 graus, que é o π sobre 2, ele dava 1. Agora ele deslocou. Ele teve um deslocamento vertical de uma unidade. Portanto, pessoal, quando a gente tiver uma função como essa, sei lá, de mais, tipo 2, 3, 4, pode ser negativo também, tá? Se fosse, por exemplo, menos 1, ele deslocaria para baixo. Então, em vez do gráfico estar aqui em cima, ele ficaria embaixo. Quando a gente tem essa alteração do k, pode ser um número negativo ou positivo, o deslocamento ele é vertical. Então, o deslocamento é vertical do nosso gráfico, tá? Com alteração, então, no gráfico. Ele vai ser jogado ou para cima ou vai ser jogado para baixo. Beleza? Galera, depois eu mostro para vocês essas alterações, como ficaria no gráfico nosso aí, ok? Então, ó, o outro exemplo é a letra B. O que aconteceria, então, se em vez de eu somar, eu multiplicar? Agora eu estou usando o cosseno, tá? Mas para o seno é a mesma coisa. Então, o que aconteceria se eu multiplicasse o cara 2 vezes cosseno? Então, eu estou pegando um valor e multiplicando diretamente minha função trigonométrica. O que aconteceria com ele? Pessoal, olha lá, o gráfico do cosseno ele fica no 1, né? Faz essa curvinha e desce. Agora, em verde, você pode notar o que acontece. O que era 1, ele virou 2, mas ele continua passando pelos mesmos pontos de 0. Tá? Ele não vai mudar isso. Então, o que seria? Seria como você pegasse isso daqui, alongasse, pegasse essa partezinha, puxasse para baixo e pegasse aqui e puxasse para cima. Então, o gráfico ele fica mais alongado, sempre mantendo os pontos de 0. Vamos provar isso daí, pessoal? Pensa no cosseno de, por exemplo, de 0 graus. Então, ó, para o f de 0 é igual a 2 vezes o cosseno de 0 graus. E o cosseno de 0 a gente sabe que vale 1, então o f de 0 vai ser igual, ó, esse cara valendo 1, 2 vezes 1, isso daqui dá 2, ok? Então o valor que era antes 1, né? Então aqui valia 1 para o cosseno de 0, agora ele dobrou. Mas preste atenção, eu vou até deixar aqui, ó, para você indicar esse cara. Pessoal, o cosseno de 90 graus, olha lá, ó, então a f de x. Se eu colocar, então, para esse gráfico aqui, o x valendo 90, olha lá, vai ficar f de 90 igual 2 vezes o cosseno de 90, 2 vezes 0. Portanto, continua sendo 0. Logo, pessoal, o deslocamento aqui também é vertical, tá? Mas, deslocamento vertical. Só que agora, pessoal, ao invés dele subir inteiro, ele vai manter os pontos de 0 e vai alongar os pontos em que ele valia 1 e menos 1, ok? Então, nesse caso, vai alterar a imagem, tá? Assim como no caso de cima, o período continua o mesmo. Tranquilo? Galera, olha lá. A f de x, então, no caso da nossa letra C. Agora, a gente está alterando diretamente o arco, hein?
Então, ó, agora eu estou mexendo diretamente com o arco, só que eu não estou multiplicando ele, eu só estou somando ou, no caso, subtraindo. Vamos ver o que acontece aí, ó. Esse tipo de caso ele é bem interessante. Deixa eu dar uma descida na câmera aqui, ó. Olha lá. Então, esse tipo de caso é muito interessante porque ele vai deslocar, tá? E no caso, o deslocamento será horizontal. Olha lá, ó. Então, vamos pensar assim, ó, eu tinha o meu gráfico do meu seno, né? Agora, com essa alteração, ele vai se deslocar. Vamos tentar notar o seguinte, para onde que ele vai se deslocar, Daniel? O que vai acontecer? Vamos pensar, então, no nosso caso clássico. Então, quando agora fosse o 0 graus, tá? O seno de 0, né? Ele dá 0, fica lá no 0. Olha o que acontece agora. Seno de 0 menos π sobre 4. Quer dizer, pessoal, o nosso gráfico agora, ele vai começar do seno, olha lá, ó, de π menos π sobre 4. Como o seno ele é uma função ímpar, galera, isso daqui ele vai começar o nosso gráfico basicamente do π sobre 4. Portanto, quando se colocou o 0 aqui nesse caso, ele vai me dar um valorzinho muito interessante. Ó, era no 0, certo? Agora ele começa pelo π sobre 4. Tranquilo? Então, ó, vou dar outro valor, vou dar outra maneira de você pensar. Aqui, ó. Uma forma interessante de você raciocinar nesse exercício é pensar quem que anula para dar o 0. Então, ó, o f de x valendo π sobre 4. Se você colocar π sobre 4, ele vai zerar. Então, ó, o seno de π sobre 4 menos π sobre 4, isso daqui vai dar 0. Portanto, em π sobre 4, galera, esse cara aqui, ó, cancelou, o seno dele vai valer 0 graus. E o seno de 0 vale quanto, pessoal? 0. Esse cara aqui cancela. Portanto, a gente tem esse gráfico aqui, ó. É um deslocamento, pessoal, que a gente vai chamar de um deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal. E aqui vai uma dica, tá? Horizontal. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando a gente tiver menos ou quando a gente tiver mais, vai deslocar horizontal. Só que quando for menos, o gráfico vai para a direita. E quando ele for mais, então, ó, se ele valer menos o K, se o K for negativo, vai para a direita. Agora, se ele for positivo, o gráfico vai para a esquerda. Então, quando você tiver um mais o K, tá? É uma dica valiosa aí. No caso aqui, ele foi para a direita. Se ele fosse mais aqui, ele viria para a esquerda. Beleza, pessoal? Continuando aí, ó, a gente tem o último exemplo, que é a letra D. Nessa letra D, é um dos que eu mais gosto, porque agora ele está dobrando o valor do arco. Então vamos tomar cuidado grandioso com isso. Porque quando a gente dobra o arco, galera, ele vai dobrar, olha em verde aqui, ó. Em vermelho, então, era a nossa cossenoide, agora ela está em verde. Quer dizer, o período alterou totalmente. E era de se esperar, porque quando a gente multiplica um arco, ele vai mudar o período com certeza. Beleza? Então, olha só, galera. Se você for pensar num cara que a gente conhece, que a gente está usando aí bastante, vamos pensar um cosseno que a gente conhece, por exemplo, cosseno de 0, certo? Se você colocar o x valendo 0, vai ficar 2 vezes 0, cosseno de 0 vai se manter. Então, por isso que aqui ele continua saindo do 1. O 1 é o mesmo ponto em comum. Mas, se a gente colocar, por exemplo, pessoal, o cosseno de π sobre 2, olha lá, ó. Então, vai ficar cosseno de 2 vezes o π sobre 2, agora para o x. O 2 com o 2 vai cortar, então esse 2 com esse 2 cortou. Você vai ficar, então, que agora, quando valia 90 graus, na verdade, ele está valendo π, que é o 180. E o cosseno de 180, ele vale menos 1, galera. Por esse motivo que o gráfico se altera. Então, olha lá, ó. Vamos observar aqui nesse ponto. Aonde valia 0, que era nos 90, o cosseno de 90 valia 0, agora ele está valendo 1. Então, ele desceu. Dá para notar isso daí? E o período dele mudou. Ele encurtou, no caso aqui, pela metade. Quando a gente tem então, um cara multiplicando o meu arco, na verdade, o deslocamento ele será horizontal com mudança do período, ok? Pessoal, então só para esse finalzinho, eu gostaria de mostrar aqui para vocês
os caras que eu já deixei pronto, tá? Então, por exemplo, ó, vamos comparar os gráficos que a gente fez aqui no caso da letra A. Então, f de x igual a 1 mais seno de x. Olha lá a alteração, ó. Então, em azul a gente pode ver a senoide e em vermelho aqui nesse caso a gente vê o gráfico de 1 mais seno de x, ok? Para a letra B, pessoal, que era 2 cosseno de x, ó, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, quer ver? A gente tem com a tinta preta, tinta cinza, a cossenoide, né? Então, em cinza, a cossenoide, e em verde, o que seria 2 vezes o cosseno. Olha lá, ó. Então, a gente tem os picos aí bonitinhos. Olha lá, ó. Subiu aqui, mas ele sempre mantendo os pontos de zero. O exemplo de letra C, pessoal, que era seno de x menos π sobre 4, é que lá que vai ter deslocamento horizontal. Então, ó, eu vou mostrar aqui para você como fica na calculadora gráfica. Olha lá, ó. Então, em azul, pessoal, é a nossa senoide. Peraí que agora eu mostrei o exemplo errado. Deixa eu só voltar aqui, ó. Em azul, pessoal, é a nossa senoide. E em roxo é o nosso seno de x menos π sobre 4. Olha lá, dá uma olhada como é que fica, tá? Então, um deslocamento horizontal para a direita, porque aqui é negativo. Mais um. O último que a gente tem aí para mostrar, então, é o gráfico do cosseno. Então, quando a gente tinha cosseno, né, de x, olha lá, ó, o cosseno de x em cinza, e quando a gente tem agora cosseno de 2x, que é esse último caso que a gente falou. Então, o cosseno de 2x. A alteração, pessoal, ó, é pela metade. Então, aonde estava com cinza, né, era o gráfico do cosseno de x, e agora a gente tem demonstrado aí o cosseno de 2x, ok? Galera, fica aí para casa, para quem for querer tentar fazer. A gente tem uma amostragem, se você quiser usar, usa o Graphing Calculator para você calcular qual que é o valor do seno. Então, uma função f de x, em que a gente tem módulo do seno de x, tá? Calcula esse gráfico e faz para mim também um esboço desse gráfico aqui, ó, só do arco em módulo, tá? Fica a dica aí para você quiser fazer em casa. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.